Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Loufês. Edição esta para quinta-feira, 18 de agosto de 2022. O suspeito de ter ateado o incêndio florestal no concelho de Viseu, que foi retido por populares até à chegada da GNR no passado domingo, ficou em prisão preventiva, anunciou ontem a Polícia Judiciária. Em comunicado, a PJ explicou que, em articulação com a Guarda Nacional Republicana de Viseu, formalizou a detenção do homem de 59 anos pela presumível prática de um incêndio na florestal junto à localidade de Budiosa, em Viseu. O suspeito foi visto por populares a atear 2 focos de incêndio junto a uma estrada, em zona com vasta mancha florestal e confinante com zona urbana, que só não ganhou proporções mais gravosas pela rápida intervenção dos populares, referiu a polícia. Os populares retiveram o suspeito no local até à chegada da GNR, que procedeu à sua condução ao posto, tendo o homem posteriormente sido entregue à Polícia Judiciária, que é órgão de polícia criminal competente para a investigação dos incêndios dolosos, acrescentou. Depois de presente primeiro interrogatório judicial, o suspeito, que já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou ontem que o país vai passar por uma terceira onda de calor a partir do próximo dia 20 e que se mantém no perigo de incêndios rurais. O perigo de incêndio rural em Portugal está ainda a meio da campanha. Passamos uma onda de calor de grande intensidade e que chegou a temperaturas que quase rondaram 50 graus. Passamos uma segunda onda com menos intensidade, mas mesmo assim com grande impacto, e vamos passar uma terceira onda de calor provavelmente dentro de dias, afirmou o presidente do IPMA, Jorge Miguel Miranda. O presidente do IPMA falava aos jornalistas em Lisboa após uma reunião com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, para avaliar as previsões meteorológicas para os próximos dias. Jorge Miguel Miranda acrescentou que as previsões não são positivas em termos de precipitação e que provavelmente setembro será um pouco mais seco e um pouco mais quente, como tem sido os meses anteriores. O que é que nos move para fazer isto? A necessidade que nós sentimos de transmitir uma mensagem firme de que o problema do perigo de incêndio rural em Portugal aqui no continente, está ainda a meio da campanha. Passamos uma onda de calor de grande intensidade, que chegou a temperaturas que quase rondaram os 50 graus. Passámos uma segunda onda de calor com menos intensidade, mas mesmo assim com muito impacto, e vamos passar uma terceira onda de calor, provavelmente dentro de dias. Estamos a chegar a meio de agosto. Passámos julho e metade de agosto, mas falta metade de agosto, falta setembro e não sabemos quantos dias de outubro. As previsões não são muito positivas do ponto de vista da precipitação. Provavelmente vamos ter um setembro que é um pouco mais seco e um pouco mais quente, como tem sido os outros meses anteriores. A situação na Europa ainda será talvez pior do que a média em Portugal, mas temos um sistema natural que está tremendamente fragilizado e temos ainda um mês e meio, pelo menos, pela frente para sermos capazes de ultrapassar. E, portanto, nós gostávamos imenso de transmitir ao Sr. Ministro notícias mais otimistas, infelizmente não é possível, e aquilo que temos de transmitir aos cidadãos em particular é que o esforço que foi feito até agora foi importante, não resolveu todos os problemas porque não é possível resolver todos os problemas, resolveu muitos, mas este esforço tem que continuar e cada vez de forma mais rigorosa para sermos capazes de chegar ao fim da época mais crítica para o desenvolvimento de fogos rurais. Existem fogos que são praticamente não combatíveis. Primeiro tem que se compreender como é que se apaga um fogo. E aqui o Sr. General sabe mais que eu, mas todos nós que fizemos estes cursos de proteção individual sabemos como é que se apaga um fogo. A água apaga o fogo apenas por baixa temperatura. Não é rigorosamente mais nada. Nós tivéssemos capacidade de ter mantas
estratosféricas para pormos em cima da Serra da Estrela e acabássemos com o oxigênio, realmente conseguíamos apagar o fogo. Na sua ausência, só existem formas de ou impedir a propagação ou baixar a temperatura. São as duas ações que se fazem. A Serra da Estrela não é um local qualquer do país. É a zona mais montanhosa que nós temos, com as escarpas mais significativas, à exceção da Madeira, chamemos assim, mas é onde soma também uma cobertura vegetal intensa e património natural de enormíssima importância. Mas existem mais zonas do país com as mesmas características. Toda a zona do centro e norte tem estado com índices de perigo de incêndio muito elevados desde o princípio da estação e vão continuar muito elevados nas semanas que se avizinham. Cada incêndio é um incêndio. A ciência tenta sempre desenvolver meios para saber como é que ele vai prolongar-se, como é que ele pode ser combatido, e hoje em dia todas as organizações têm equipas e software e hardware capaz de apoiar a missão. Mas tínhamos todos sentido das proporções. O nosso país é um país, pelas suas características estruturais, é frágil perante o desenvolvimento de um incêndio rural, em particular de grandes dimensões. E todos os meios são finitos. E todas as pessoas são finitas na sua capacidade de atuação. Ou nós temos aqui, assim, perante estas situações, uma capacidade de uma solidariedade entre organizações, entre pessoas, entre aldeias, entre vilas, que permita sermos capazes de passar este período que se avizinha, ou nós vamos ter situações que poderão ser de maior complexidade do que aquelas que vivemos até agora. Jorge Miguel Miranda, presidente do IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sobre a terceira onda de calor que poderá surgir já a partir do próximo dia 20. A Igreja Matriz de Castro Daire ficou sem a caixa de esmolas na noite de domingo para segunda-feira. Os ladrões terão roubado 400 euros em dinheiro e alguns objetos em ouro, entre eles um fio cujo valor ainda não foi calculado. Já na noite de terça para quarta-feira, as igrejas de Pendilha e Vila Cova à Coalheira, no concelho de Vila Nova de Paiva, foram também alvo dos meliantes. Contudo, nestes dois locais, nada terá sido furtado. A Guarda Nacional Republicana já se encontra a investigar os 3 furtos e diz que ainda é prematuro adiantar se os roubos estarão relacionados entre si e terão sido levados a cabo pelo mesmo grupo. O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, em representação do município viziense, celebra hoje 8 contratos de programa com associações e clubes do concelho. O ato de assinatura terá lugar no Salão Nobre dos Passos do Concelho ao final de tarde e contará com a presença do vereador do Desporto do município, Pedro Ribeiro. O Futebol Clube Ranhados, o Clube de Futebol Os Viriatos, o Hóquei Clube de Viseu, a Associação Grão Vasco e o Dínamo Clube da Estação celebram contratos de programa no âmbito da medida 1 do Programa de Apoio ao Desporto e Atividade Física, a qual diz respeito ao apoio a atividades desportivas federadas. Já o Viseu Royal Tennis Clube e a Associação de Veteranos Viseu assinam contratos alusivos à medida 11, promoção da atividade física. O Real Clube de Tiro assina também contrato para a medida 8, desporto de rendimento. Na passada sexta-feira, dia 12, o município de Viseu e a Agência Portuguesa do Ambiente celebraram uma adenda ao protocolo de colaboração técnica realizado a 16 de março do corrente ano. Esta adenda contempla novos estudos geotécnicos, assim como um aumento de financiamento do estudo para 150 mil euros. Recorde-se que este protocolo com a APA visa a realização por parte desta de um estudo de alternativas à reabilitação da barragem de Fagilde, dada a necessidade premente de adequar e aumentar a capacidade de armazenamento de água para abastecimento urbano não só de Viseu, como dos concelhos vizinhos que dela beneficiam. Este mesmo estudo será financeiramente assegurado pela APA através do apoio por parte do Fundo Ambiental para a concretização de medidas de combate à seca
nomeadamente de reforço de meios de fiscalização e ações para melhorar as condições para a qualidade da água armazenada em albufeiras e para o aumento da quantidade de água disponível para usos diversos. Ainda nesta passada sexta-feira, os presidentes das câmaras dos municípios que integram a comunidade intermunicipal Viseu-Dom Lafões reuniram com o secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, João Paulo Catarino, e com o vice-presidente da APA, José Pimenta Machado, para uma avaliação da situação atual da disponibilidade e manutenção dos recursos hídricos, dada a seca extrema que assola toda esta região. E o Governo criou um apoio com dotação total de 500 mil euros para a alimentação animal destinados aos agricultores afetados pelos incêndios em Portugal continental, segundo um diploma publicado ontem em Diário da República. Os incêndios de grandes dimensões que deflagraram durante os últimos meses afetaram um número conjunto de concelhos em todo o país, com especial incidência nas regiões centro e norte, provocaram a destruição de unidades de exploração económica, nomeadamente de pastos usados na alimentação de animais das espécies bovina, ovina, caprina e equídeos, lê-se na portaria assinada pela Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes. Assim, o Governo considerou ser prioritário criar apoios para a compra de alimentação para os animais. A dotação global é de 500 mil euros. Podem beneficiar deste apoio os detentores de ovinos, bovinos, caprinos e equídeos com explorações em áreas afetadas pelos incêndios ocorridos em território continental. Para se candidatarem a este apoio, os produtores têm que ter os animais registados no Sistema Nacional de Informação e Registro Animal ou no Registro Nacional de Equídeos. As candidaturas devem ser formuladas até ao dia 24 deste mês e devem ser submetidas através de um formulário disponível no portal do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, o IFAP. O Ministério da Agricultura ressalvou que, caso o montante associado às diversas candidaturas aprovadas ultrapasse a dotação, o pagamento a cada beneficiário é objeto de redução proporcional entre os diversos candidatos. A finalizarmos o desporto, o colombiano Carlos Renteria, reforço do Torriense, proveniente do Académico de Viseu, anunciou ontem o clube de Torres Vedras que disputa a segunda liga de futebol. Na última época, o médio de 27 anos fez uma assistência em 29 partidas pelos vizienses, clube que tinha chegado no início da temporada, depois de já ter competido no futebol colombiano, brasileiro e mexicano. A formação de Torres Vedras ocupa na última posição da segunda liga, tendo perdido com o Farense por 2-1 e com o Nacional por 2-0 nas duas jornadas já disputadas deste campeonato. E esta era a última notícia que tínhamos para si na edição desta quinta-feira. Tenha a continuação de um ótimo dia e também de uma boa audição.